Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês, sobre a sua casa. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra nesta noite. Gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 37, de versículos 1 a 5, será o texto básico da nossa meditação hoje. Gênesis 37, versículos de 1 a 5. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Nós vamos tratar hoje na história de José, vamos trabalhar a história de José, extraindo algumas lições para a nossa edificação e reflexão nesta noite. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor a Tua providência, Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, Pai, que nos reunimos, ó Pai, para a meditação devocional ao Senhor, culto ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e abençoe nossos corações com o estudo da palavra do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, nossos pecados, ó Pai, e nos purifique de toda injustiça, de todo mal. Nós oramos agradecidos, suplicando a direção do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, o nosso tema seria esse: José, de escravo a governador. De escravo a governador. A história dos patriarcas registrada no livro de Gênesis é extraordinária. É preciosa demais. A história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó. E o livro de Gênesis termina e destaca a história de José, no complemento apresentar-nos a família da aliança. A família da aliança, que é a família dos patriarcas. Jacó teve 12 filhos. Teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon com Lia. Ele teve também Dan e Naftali com Bila, que foi serva de Raquel. Ele também teve José e Benjamim com Raquel, sua esposa amada. Ele teve também Gade e Azer com Zilpa, que foi serva de Lia, ou seja, os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó, os 12 patriarcas. Hoje nós vamos trabalhar na história de José. Diz o texto, capítulo 37, que Jacó amava mais a José do que aos seus irmãos, e lhe deu um presente assim, destacando entre os demais, uma túnica talar de mangas compridas, uma capa real, uma capa preciosa, rica, e destacando assim. Foi mal Jacó nesse sentido, em chamar a atenção para um dos seus filhos, gerando ciúmes e gerando ódio entre eles. Havia um problema muito sério entre eles. O capítulo 37, ele vai relatar justamente isso, este antagonismo, este ódio que havia entre os irmãos de José por conta da preferência que o pai tinha para com ele. A narrativa mostra que Jacó mandou José à busca dos seus irmãos, se encontrar com seus irmãos que estavam pastoreando o rebanho, num lugar distante. Ele fez uma boa viagem até lá. E ao chegar ao local onde estavam seus irmãos, eles se aproveitaram da situação e, movidos pelo seu ciúme, sua inveja, o ódio que havia no coração deles, eles resolveram prender e matar o seu próprio irmão. Vejam só. E aqui nós encontramos nesse capítulo 37 uma coisa muito interessante, né? O moço foi rejeitado pelos irmãos, ele foi
traído pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos. O versículo 23 diz assim: mas logo que chegou a José a seus irmãos, despiram-no da túnica. Versículo 23. Logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica. A túnica, talar de mangas compridas que trazia. Aquela túnica era uma causa, era um problema sério entre eles, né? Um problema sério. E tomando-o, lançaram na cisterna, vazia, sem água. Era um poço sem água. Lançaram o irmão. Ora, sentando-se para comer, olharam e viram que uma caravana dos ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José ao Egito. Que história triste nós encontramos aqui. Primeiramente, uma capa de discórdia. Capa de discórdia, ou seja, havia uma diferença na família, entre pai e filhos, entre irmãos e irmãos, por causa de preferência, de coisas não tratadas, coisas não resolvidas. E a capa era o objeto, o canal daquele ciúme, daquele ódio gerado no coração dele. Assim acontece em muitas famílias, quando as coisas não são resolvidas ou tratadas devidamente, quando os pais não têm a prudência e a sabedoria de lidar os seus filhos com igualdade, com equivalência. E assim gerou. Mas havia um outro fator, que José era um homem dotado, e desde jovem ele tinha sonhos que eram revelações da parte de Deus para ele. E desde cedo o Senhor revelara, através dos sonhos, que ele haveria de prevalecer entre os irmãos. E quando ele contava os sonhos para o pai, para os irmãos, gerava mais ódio ainda. Nós já lemos esse texto, mais ódio ainda entre eles. Por isso que quando ele chegou no local do pastoreio, os irmãos reunidos e viram, coração carregado de raiva, de ódio. Por muito tempo eles carregavam aquele ódio. É impressionante quando os homens às vezes carregam amarguras e sentimentos uns para com os outros, até dentro da própria família. Rancor, amargura, coisa não falada, não tratada. Uma hora vem à tona. E no caso deles, veio à tona sim. Veio à tona com toda a força. E viram seu irmão, resolveram matar seu irmão, jogar seu irmão no poço imediatamente, com raiva. O que leva alguém assim a tratar uma pessoa tão próxima, tão íntima, de uma forma violenta? Bom, a história mostra isso. O coração humano é duro, é cruel mesmo. A história mostra, e nós convivemos com isso diariamente, com tantos casos de violência entre os homens, dentro da própria casa. O ódio está dentro do ser humano, está no coração humano. Tem que ser tratado as relações familiares, os conflitos entre casais, entre pais e filhos. Tem que ser tratado, resolvidos. Não pode deixar crescer, pode gerar ódio, separação, conflito. Terrível. E finalmente esse moço, jogado assim no poço, foi rejeitado, foi traído e vendido. Será que ele tem uma ideia do que é isso? O irmão vendeu o irmão como escravo. Simplesmente isso. Descartando totalmente, não havia vínculo nenhum de amor, não havia relacionamento familiar, não foi levado em conta. Resolveram, porque alguém sugeriu isso para que não o matasse, vendê-lo. Se desfizeram do seu irmão, traído, rejeitado, vendido. Quantos sentimentos no coração desse rapaz de 17 anos. Imagine-se naquele poço abandonado, jogado pelos próprios irmãos, sozinho, longe dos seus pais, sem proteção nenhuma. A proteção que ele tinha eram os seus irmãos, e justamente dos seus irmãos vieram a violência. Aqueles que deveriam protegê-lo, que deviam guardá-lo, foram justamente os agentes do ódio, da raiva, da ira. Que tristeza. Guarde isso, primeiramente, a história de José no poço. Às vezes, por circunstância da vida, nós somos
por circunstâncias da vida. No caso dele, porque questões familiares gravíssimas, não tratadas, resolvidas, gerou esse ódio, essa raiva e levando ao poço. Mas às vezes nós, por outros fatores da vida e circunstâncias, chegamos a situações críticas, crônicas em nossa existência. Talvez de uma forma figurada, colocado e largado como que num poço, um poço de solidão, traído pelos homens, abandonado pelos homens, desprezado pelos homens. Quantos não se sentem assim nesses dias? Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, quantos não estão se sentindo assim? Esquecido, abandonado, largado, traído, odiado. Amado, Deus tinha um plano em José. Deus estava no controle ali. Mesmo no poço, Deus estava no controle da sua vida, da sua história. E nós vamos mostrar isso para você. Então eu quero que você saiba. Não se sinta assim. Não se permita colocar-se nessa situação, nessa condição. Não se permita. Deus está no controle da tua vida também. Deus tem um plano na tua história também, com certeza. E nós vamos ver a esperança do Senhor também para você. Então guarde isso, José no poço, rejeitado, traído e vendido. A história dele vai começar a mudar. Vai mudar indo para o Egito. Foi vendido como escravo. E lá no Egito, foi vendido como escravo para Potifar. O capítulo 39 vai registrar esta mudança na história de José. Ele foi levado para o Egito, para a casa de Potifar. O capítulo 39, os primeiros versículos dizem assim, olha. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Diz o texto, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, perante Potifar, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, colocou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. E José era formoso de porte e de aparência. Que bênção, que bênção. Mesmo longe da sua terra, mesmo longe da sua família, mesmo na sua condição terrível, como escravo numa outra nação, numa outra situação, Deus o abençoou, porque Deus abençoa o seu servo em todo e qualquer lugar e em qualquer circunstância da vida. O Senhor sempre está ao lado dos seus servos, dos homens piedosos, dos homens tementes, dos homens fiéis. Deus sempre está no controle na história do justo, do homem piedoso. E José ilustra maravilhosamente esta grande verdade da providência de Deus. Mesmo no outro país, no outro estado, Deus o abençoou. Diz o texto, o Senhor era com ele. O Senhor o fez prosperar. O Senhor o fez crescer na casa do seu chefe Potifar. Potifar se tornou próspero por causa de José. As coisas de Potifar, os negócios de Potifar progrediram por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre ele. Então eu quero destacar aqui, amados, José na mansão. Falei primeiramente, José no poço, traído, rejeitado, abandonado. Guarde isso, José na mansão. Não era a mansão dele, era a mansão de Potifar. Mas Deus o abençoou, porque Deus abençoa seus servos em qualquer lugar. Você lembra de Daniel também, lá na Babilônia? E de tantos servos de Deus, poderíamos aqui colocar na história do Antigo Testamento. Então, lá na mansão, José foi um escravo abençoado. O texto fala assim. Mas também mostra, nos versículos seguintes, que além de ser um homem abençoado por Deus, e foi muito, ele foi um homem provado por Deus. Ele foi tentado. Porque na casa do seu
do seu chefe, do seu líder, Potifar. A esposa dele, movida pela luxúria, pelo pensamento sensual, resolveu seduzir José. Tentação. A tentação está ao lado. Assim, o servo de Deus, ele é abençoado, mas passa por provas na vida. O servo de Deus é tentado, e ele foi tentado. Jovem, José, longe de tudo e todos, tendo recebido das coisas boas da vida ali na casa de Potifar, e a esposa do Potifar o seduz para se deitar com ele. Versículo 8 diz assim, olha, versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher, seu senhor, a mulher do seu senhor, teme por mordomo meu senhor e não sabe do que é em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não cedeu. José não cedeu. O homem de Deus não cede, mesmo em situações adversas, como ele estava. Ele era escravo. Mesmo em situações de tribulação, de dificuldade, de provação, o homem de Deus não cede. Ele não se abre, ele não se rende ao pecado. José foi um moço exemplar nesse sentido. Sua integridade, sua fidelidade para com Deus lhe deu forças para vencer a tentação do pecado naquela hora. Que coisas, né? A vida oferece situações assim e nós temos que estar preparados a responder com altura, com coragem, com intrepidez às tentações e provas da vida. E mesmo sendo ele fiel ao seu Senhor e não se deixando seduzir pela mulher, ele foi injustiçado. A mulher o acusou perante seu marido, e o marido enciumado, bravo, irado, ouviu a mulher e resolveu encarcerar José. Então, na mansão, que coisas? Ele experimentou a bênção, ele experimentou a tentação e venceu. Mas mesmo por vencer, ele foi injustiçado. Ele fez a coisa certa e foi injustiçado. Ele tomou a decisão correta, ele foi firme e mesmo assim foi injustiçado. Meu irmão, a vida é assim. Às vezes você tem que fazer escolhas, tomar a decisão certa, a decisão correta. E mesmo assim sofrer consequências. Esteja preparado para isso. A consequência de ser honesto. A consequência de ser santo, de dizer não ao pecado, a determinadas situações, e não compartilhar de determinadas coisas. Sim, às vezes você, por tomar essa decisão corajosa, a gente sofre consequências. A santidade tem um preço. No caso de José foi muito claro. Apesar da sua integridade, sua fidelidade e sua coragem, sua lealdade, ele foi injustiçado e foi levado. Mas lembre-se, Deus sempre está no controle. Ele estava no controle quando José estava no poço. Está no controle quando José estava na mansão. Então assim muda a situação de José. Do poço à mansão, agora ele vai para a prisão. Olha que interessante, capítulo 39, versículo 20 a 23 diz assim. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Mas o versículo 21 diz assim. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Repete essa expressão várias vezes nesse capítulo. O Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Que bênção! José na prisão. José na prisão. Inocente, mas prisioneiro. Acontece às vezes na vida da pessoa, nossa vida. Passamos por situações adversas, injustas, pela vontade de Deus. Deus permitiu, pela vontade de Deus. Cativo, preso, mas abençoado. Ele foi próspero mesmo na masmorra, mesmo no cárcere, mesmo ali na prisão.
Deus era com ele. Porque, como eu tenho falado, Deus está presente na vida do seu servo em qualquer lugar. Mesmo que estejamos em situações as mais tristes da vida, as condições mais precárias da vida, por circunstâncias permitidas por Deus. Saiba, amado, que em qualquer lugar, em qualquer situação, o Senhor está conosco. O Senhor sempre está conosco. O Senhor está com aquele que o ama, aquele que o teme, aquele que o serve, como José. José é um homem de Deus, um homem temente, um jovem crente, E não é porque era crente que não sofreu, que não padeceu, que não passou pelo que passou. Pelo contrário, ele passou mesmo debaixo da providência soberana de Deus. Ele estava cativo, mas mesmo na sua prisão, Deus o abençoava e fazia prosperar tudo o que ele fazia. Achou mercê perante o carcereiro. Que coisa maravilhosa. O início do capítulo 40 mostra como que trabalha a providência de Deus. Naqueles dias em que ele estava preso, foram encarcerados duas pessoas muito especiais, diferenciadas. O mordomo chefe e o padeiro chefe do faraó. O copeiro e o padeiro foram para a prisão sob os cuidados de José. E pela providência de Deus, eles tiveram dois sonhos muito difíceis, estranhos, incomodou seus corações. E José, como era um homem dotado por Deus, abençoado por Deus, tinha o dom especial, ele interpretou o sonho das duas pessoas, tanto do copeiro-chefe como do padeiro-chefe, dizendo assim, explicando a eles o que iria acontecer com eles. Um seria reintegrado ao palácio, perto do faraó novamente, o outro seria morto naqueles dias, cumprindo-se o sonho. Assim foi revelado. E ao copeiro-chefe, que ele revelou que iria voltar para o palácio, José pediu que ele fosse favorável, mas o copeiro-chefe se esqueceu dele. Quando foi libertado, se esqueceu dele. E José ficou mais 2 anos na prisão. Assim é a vida. Assim é a vida, meu irmão. As coisas acontecem debaixo da soberana vontade de Deus. Coisas boas, coisas ruins às vezes. E precisamos, como crentes que somos, descansar em Deus, esperar em Deus e confiar em Deus. Em todo o tempo, confiar na providência de Deus, na vontade boa, perfeita e agradável de Deus, mesmo nas horas mais difíceis da vida. Não podemos nos entregar à revolta, a reclamar. Já pensou se José fosse como muitos de nós aqui? Passando o que José passou, como muitos de nós aqui? Já estaríamos entregues, rendidos, deprimidos, sofrendo ali, magoados, revoltados com a situação, com a família, com a condição. Mas José não era um homem assim. José era um homem diferenciado, era um homem especial, um homem que esperava em Deus, que confiava em Deus, que honrava a Deus. E quando nós fazemos isso, podemos ter plena certeza que Deus há de nos abençoar e que a vontade de Deus há de se revelar na nossa vida. Foi o que aconteceu com José. Ele na prisão era inocente, cativo, mas abençoado. Prisioneiro, mas usado por Deus na prisão. Olha que interessante, na prisão Deus o usou para interpretar o sonho, é assim que Deus faz. Deus nos usa nas situações mais incríveis da vida. Incríveis, mas surpreendentes. Ele foi esquecido pelos homens, mas não foi esquecido por Deus. Finalmente, aqui no capítulo 41 e 42, nós vemos uma mudança fantástica na história de José. Vimos José no poço, José na mansão, José na prisão. Mas agora, olha o que vai acontecer. Ele vai ser levado ao palácio do faraó. José na corte do Egito. A história vai mudar. Aquele Deus, o mesmo Deus soberano que estava no controle da vida desde que ele nasceu. O controle na adolescência de José, na formação de José, na família de José, como na minha vida e na tua vida, em nossa história, nossa formação, nossa adolescência, juventude, a história de nossos filhos, nossa casa. Deus está no controle de todas as coisas e Deus tem coisas grandes para o povo do Senhor. Então, do lado de escravo, José vai mudar completamente. O capítulo 41 e 42 vai descrever. Faraó do Egito teve um sonho.
teve sonhos. Sonhos que atordoaram a sua alma, tiraram a paz do seu coração. E ninguém, nenhum mago ou sábio do Egito poderia mostrar a ele a interpretação, o sentido daquele sonho. Ninguém. Havia um homem apenas, que era José. Diante desse quadro, o copeiro-chefe lembrou-se de José e mandou chamá-lo. E falou para Faraó: tem alguém especial que tem o dom de Deus que pode interpretar. E ele foi chamado. Trouxeram José lá da prisão, vestiram-no, prepararam, conduziram à presença de Faraó. E José assim pôde testemunhar o poder, a glória e a sabedoria de Deus. Porque assim, Deus é tremendo. Olha o que Deus faz lá do cárcere. Ele arranca, ele tira do seu servo e o leva à presença mais gloriosa. E o honra perante Faraó. E em nome de Deus, porque foi assim que José se apresentou para Faraó, em nome do Deus que revela os sonhos, ele interpretou o sonho. Ele revelou o sonho e interpretou. Basicamente, era o que ia acontecer no Egito nos próximos anos. 7 anos de fartura, 7 anos de fome, de escassez. Aí José, iluminado pelo Espírito Santo, aconselha a Faraó para que se prepare nesses 7 anos de fartura, cuide do cereal, guarde o alimento para os anos vindouros, anos de dificuldade que o povo haveria de enfrentar. Faraó ficou vislumbrado, perplexo diante da sabedoria daquele homem, daquele jovem. E pela soberana vontade de Deus, Faraó escolhe ele como seu governador, como seu vice-governante. Então, no capítulo 41, versículo 38 a 43, nós encontramos coisas assim tremendas, né? Diz assim a palavra do Senhor: disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como esse em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. É a fala real, é o edito real. Que tremendo! Versículo 42 diz: então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Isso é tremendo demais. Esse é o Deus que nós cremos, irmão. Não há impossíveis para o Senhor. Ele que está no governo das nações. Ele coloca reis, ele tira reis. Ele está no governo soberano da humanidade. Você acha que esses tempos maus estão surpreendendo o Senhor? Não! Estão dentro do controle absoluto de Deus, soberano, providencial. Ele está agindo, ele está operando certamente através dos governantes. Ele está usando cada um deles no seu propósito glorioso, ordenando, governando a terra providencialmente. Ele fez com que aquele moço saísse lá da prisão, de uma situação humilhante, escravo e preso, e o fez subir ao palácio. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele transforma, ele liberta, ele honra, ele levanta aquele que lhe pertence, ele exalta aquele que se humilha. Foi assim que ele fez com José e o colocou lá no palácio, numa condição, como o faraó disse, autoridade sobre toda a terra. Quem diria, aquele moço lá na cadeia agora seria o príncipe, governante, autoridade absoluta sobre todos.
seria o agente de Deus para comandar aquele país no momento de fartura e no momento de crise. Deus escolheu José e Deus trabalhou em toda a sua história para aquele momento. Que tremendo! José na corte do Egito, promovido, honrado e usado por Deus. Como administrador, ele vai trabalhar com muita sabedoria e cuidar dos alimentos, dos cereais, a distribuição, a venda, vai controlar tudo durante os 7 anos da fartura e durante os 7 anos de fome do Egito, e suprindo não só o Egito, mas todas as nações ao redor que vão recorrer ao Egito naquele momento de crise. José foi o administrador da crise e o governador debaixo da providência de Deus. Finalmente, irmãos, um último algo importante na história de José. Lembre-se, José no poço, José na mansão, José na prisão, José no palácio, na corte. Finalmente, a última lição. E a sua família? A família da aliança, a família da promessa. O plano de Deus, sim, foi colocá-lo lá como governador do Egito, mas o plano de Deus ia além disso. Não apenas para ser o provedor das questões da crise e da fome no Egito, mas Deus iria usá-lo para ser o provedor, sustentador e protetor da sua família, a família de Jacó, a família da aliança, a família dos patriarcas, a família da promessa. Lembra-se da promessa Abraão, Isaac e Jacó? Ou seja, aquela família era abençoada, aquela família era escolhida. Daquela família haveria de nascer, da sua descendência, o Salvador, o Redentor Jesus Cristo. E Deus usa na sua providência e muda a história, e move a história de tantas formas e maneiras, sonhos de padeiro, de copeiro, sonhos de faraó. Deus muda tudo isso para proteger, para guardar o seu povo, para que seu plano se realize. Que coisa tremenda! Então Deus iria tratar. E assim, nessa época de fome, os seus irmãos lá em Canaã, os irmãos de José, capítulos 42 em diante, 43 em diante, os irmãos de José, movidos pela fome que estava em toda a região, vão ao Egito buscar alimento. E José, pela providência, tem um encontro com esses irmãos que não o reconhecem. E José os prova duas vezes. José não se apresenta, José não se revela, eles nem imaginam que aquele príncipe, que aquele governante poderoso fosse José. Eles nem imaginavam isso. Mas José sabia tudo isso. E José controla a situação e segura um dos irmãos, manda eles de volta para trazer o irmão mais novo, Benjamim. E eles não querem trazer, o pai não quer deixar, porque é o filho amado. Mas depois da providência de Deus, ele resolve deixar porque a fome apertava. Benjamim é levado, novamente José testa os irmãos novamente. E libera os irmãos com um copo de prata no saco de Benjamim e prende a família. Então vem um desespero sobre os irmãos, porque já viram o sofrimento do pai Jacó diante da morte de José, e já vão ver o sofrimento do seu pai Jacó por causa da perda de Benjamim. Aí são os capítulos dos mais emocionantes do Antigo Testamento. Esses capítulos que descrevem os encontros dos irmãos de José com ele, são os capítulos mais emocionantes assim, da palavra de Deus, E finalmente, assim, depois de Judá se levantar em defesa do seu irmão Benjamim, de uma forma emocionada, sacrificial, fica comigo, fica com meu filho, fica comigo, no lugar dele. Ou seja, ele vê a dor, o sofrimento, a mão de Deus na vida deles. E então, finalmente, José, tomado de um coração perdoador e generoso, ele se apresenta aos seus irmãos. Encontramos no capítulo 45 um dos capítulos das cenas mais emocionantes da palavra do Senhor. Diz assim, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também da casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai?
E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Atemorizados, assustados, diante daquela revelação. Seu irmão perdido, seu irmão considerado como que morto, era aquele homem. Aí vem tudo à mente, no coração, o que eles fizeram, a maldade, o ódio, o ciúme, a raiva, certamente vem no coração de todos. Mas aqueles homens chocados, homens já maduros e vividos, mas emocionados, aterrorizados, chocados. José, no seu coração sábio, temente, brando, generoso, ele fala com eles. E diz no versículo 4, disse José aos irmãos, agora chegai-vos a mim. Porque com certeza eles estavam morrendo de medo. E achegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Que coisa maravilhosa! O homem cheio da graça de Deus, um homem cheio do temor do Senhor, um homem cheio de sabedoria, um homem que não foi tomado de vingança, não foi tomado de raiva dos seus irmãos, mas um homem sábio, um homem perdoador e um homem temente, que mesmo sendo ele vítima da injustiça, sendo vítima da maldade, sendo vítima do ódio, ele entendeu, porque assim é o homem de Deus, ele entendeu a graça, ele entendeu a soberania de Deus, ele entendeu a providência de Deus em tudo aquilo. Que bênção! Provedor, porque ele vai cuidar da sua família, perdoador e protetor. É assim a história de José, amado. Que coisa linda! Ele vai perdoar seus irmãos. Posteriormente, quando Jacó vai morrer, mais na frente, ele vai trazer o seu pai Jacó, vai conviver com ele algum tempo. Jacó falece, e os irmãos vão ficar assustados pensando, agora que morreu nosso pai, quem sabe José vai se vingar. Aí no capítulo 50 de Gênesis, lá no final do livro, diz assim, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos seus servos de Deus, do teu pai. Eles estavam desesperados, pedindo perdão novamente, pedindo perdão, clamando pelo perdão de José. Aí diz o versículo 17, José chorou enquanto lhes falava, porque sentiu a dor, o arrependimento, o quebrantamento no coração deles, finalmente. Depois vieram também os seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Responderam José, não temais, acaso eu estou no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. O perdão cura. Perdão cura. Vivemos uma sociedade do ódio, o discurso do ódio o tempo todo. Muito cuidado, não fique dando atenção, ouvidos, às coisas que você anda ouvindo e lendo por aí, não. Que só alimentam ódio entre os homens.
Precisamos sermos como os filhos de Deus, pacificadores, perdoadores, que tragam assim uma mensagem de esperança, de vida, de reconciliação aos homens. E a começar na própria família, sermos perdoadores, tratar as situações e cuidar, ter um coração generoso. José nos ensina isso, como nós precisamos disso em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja, no trato de uns para com os outros, perdoar, compreender, não responder. Nós somos muito retributivos. Você fez tal coisa, você tem que pagar por aquilo. Nós somos assim, nós somos maus, nós somos injustos. Usamos nossos padrões de julgamento, nós não somos misericordiosos. Precisamos aprender a sermos misericordiosos, como misericordioso é o nosso Pai Celestial. E perdoar uns aos outros, e perdoar mais. E perdoar mais. Quebrantar nosso coração. A história de José é tremenda. Ele podia estar, no final da sua vida, carregado de ódio e raiva para os seus irmãos e sua família. Mas ele não estava, porque era crente. Não há lugar no coração de um crente de verdade ficar carregando um caminhão de raiva, de ódio, de rancor, de amargura por quem quer que seja. Tem que ser tratado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu lá na cruz por nós, que lavou nossos pecados. Temos que ser tratados por Jesus e lavar nosso coração. Que coisas lindas, né? A história de José. José no poço, rejeitado, traído e vendido. José na mansão, abençoado, provado, injustiçado. José na prisão, usado e esquecido. Abençoado, usado e esquecido. José na corte, promovido, honrado, mas usado por Deus. E José com sua família, provendo, perdoando e protegendo. Nessa história linda de José, amado, aprendemos muito sobre a teologia da providência soberana de Deus. E guarde isso no seu coração, para você, para mim e para você, primeiro. A providência de Deus em nossa vida. De que maneira? Permitindo o sofrimento, às vezes. Conduzindo, como no caso de José, os seus caminhos. Deus conduziu. Abençoando as suas ações. E o abençoou na prisão, abençoou na mansão, abençoou em todo lugar. E no palácio. A providência de Deus conduzindo os acontecimentos, movendo reis, faraós, e o comportamento dos homens. E a teologia, a providência de Deus, cuidando e preservando a família de Deus, que é a igreja da qual você faz parte. Viu? A família de Jacó representava a igreja, o povo de Deus, o povo da aliança. É assim que Deus faz com a igreja, Ele cuida soberanamente, preserva, Ele sustenta. É a noiva de Cristo que Ele vai resgatar com a sua volta. Que Deus abençoe sua vida com essa história linda do Antigo Testamento. Tem muito a ver comigo e com você. Uma história da providência soberana de Deus. José, de escravo a governador, debaixo da mão de Deus. Que Deus abençoe você, amado, e sua família. Ó Deus amado, que o Senhor abençoe a sua igreja nesses dias maus que vivemos, difíceis, de tribulação, de provas. Que sejamos fortes, perseverantes, fiéis e tementes ao Senhor como José. Que, ó Pai, jamais possamos sucumbir diante do pecado, da tentação, ó Pai, do mundo, jamais. Mas honrar ao Senhor em qualquer situação, na prosperidade ou na dificuldade, na adversidade. Honrar o nome do Senhor. Seremos instrumentos do Senhor em qualquer lugar para proclamar Tua glória, Teu poder, Tua majestade e Tua soberania. E que isso, ó Pai, também trabalhe o nosso coração, ó Pai, para que sejamos amáveis com nossa família, com nossos pais, com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossos amigos. Ó Pai, que sejamos generosos, misericordiosos, perdoadores, bondosos. Sejamos instrumentos da Tua graça em nosso mundo tão conturbado. Tenha misericórdia e dá-nos uma semana abençoada na presença do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos, amados. Fiquem na paz do Senhor.